Olá, pessoal! Então, para a gente finalizar sobre o conteúdo daqueles componentes que fazem parte do saneamento básico, a gente vai começar a estudar agora sobre o manejo de resíduos sólidos e as questões sobre limpeza urbana pública. E como ponto de partida para a gente falar sobre esse conteúdo, vamos iniciar a discutir um pouco sobre a conceituação e a origem dos resíduos sólidos. Eu sempre gosto de começar essa aula sobre resíduos sólidos com essa pergunta aqui para vocês. Na verdade, é uma série de perguntas para vocês refletirem, e aí no momento da aula presencial, vocês vão me dando uma resposta, eu vou discutindo, perguntando se é isso mesmo. Como a gente está nesse momento virtual, um pouco mais distante fisicamente, então eu vou deixar essa pergunta para vocês irem refletindo aí, pensando o que vocês acham que é, o que está mostrando aqui nessa imagem, nessa foto. Façam suas apostas. Vou passar para a próxima foto, que é um zoom dessa daqui, para ver se ajuda vocês a conseguirem decifrar o que está mostrando nessa imagem. E aí, melhorou para alguém? Já conseguiram adivinhar? Se eu der um zoom ainda mais próximo, então ajudou agora? Essas fotos representam 60 mil sacolas plásticas que são descartadas a cada 5 segundos. Então, façam aí as contas do quanto que é descartado de sacola plástica em 1 minuto, em um dia e em um ano. Fizeram as contas? Pois é, né? Uma quantidade absurda de lixo só de sacola plástica que é descartado no meio ambiente irregularmente. E agora, o que é essa imagem? Parece uma televisão chiando, uma televisão antiga chiando. Vou dar um zoom para ficar mais próximo. E aí, ajudou? Já consegue identificar quais são os seus palpites e suas apostas? Exatamente. São 2 milhões de garrafas plásticas que são descartadas no meio ambiente a cada 5 minutos. E aí, novamente, façam as contas aí para uma hora, para um dia e para um ano do quanto de garrafa plástica que é descartada no meio ambiente de maneira, né, descontrolada. E agora, essa outra foto, ainda nesse joguinho aqui de adivinhação. Parece um caminho de rato, né? Várias canalizações, talvez, um labirinto. Quais são as suas apostas? E agora, melhorou? Já consegue identificar? Continua um labirinto aqui sem fim, né? Essa foto representa 1 milhão de copos plásticos que são descartados em voos comerciais num período de 6 horas. Então, só para voos comerciais, certo? Atenção aqui, esse dado é só para voos comerciais. E faço novamente as contas aí para o caso, né, de um dia ou de um ano, do quanto desse resíduo que é gerado por essa atividade. Façam aí as contas que eu vou cobrar depois, tá? E por último, essa outra imagem aqui, aí sim que parece mesmo uma televisão chiando, uma televisão antiga chiando, sem sinal. Mas se eu der o zoom, talvez ajude, fique melhor de visualizar, ou dar o melhor chute do que vem a ser essa imagem. E agora, sim, a resposta são 426 mil celulares que saem de circulação por dia. Ou seja, né, a gente tem uma quantidade absurda também de resíduos eletrônicos que são gerados pelas nossas atividades humanas, e aí aquelas pessoas que são mais consumistas, que têm poder aquisitivo maior, a cada ano que lança um celular, um modelo novo, vai lá e troca do celular, né, descartando o celular antigo, gerando um resíduo sólido. Esses dados e essas fotos, elas são de 2007, então já são dados, né, mais antigos, tanto vocês conseguem visualizar nessa foto aqui específica do celular. Esse modelo que nem é mais fabricado, né, nem é mais vendido, talvez, né, os pais, os avós de vocês ainda tenham um modelo desse guardado em casa, no guarda-roupa, né, alguma caixa antiga, ou que já descartou, já foi para o lixo e está gerando também esse resíduo sólido no nosso ambiente. Então, são dados antigos, mas que não deixam de ser a nossa realidade hoje. E acho, inclusive, que até em termos numéricos, essa quantidade ainda é maior atualmente do que era alguns anos atrás.
E diante dessa provocação que eu faço a vocês em relação a esses números, né, essas quantidades de resíduos que são gerados por nós, pela atividade humana diariamente, eu pergunto a vocês, da ponto de partida para essa aula, qual a importância da gestão de resíduos sólidos na sua visão. Então, como que isso vai impactar nas nossas vidas, né? Qual vai ser a importância de se fazer a gestão adequada do resíduo sólido para que não venha a poluir e prejudicar o equilíbrio do ecossistema, né, do ambiente onde a gente vive. Um dos principais pontos importantes de se fazer essa gestão adequada dos resíduos sólidos está associado à transmissão de doenças que ocorre através dos vetores. Como a gente já tinha estudado anteriormente lá na parte de controle de vetores, né, a relação dos vetores de rato, mosca, barata, mosquito, que podem vir a transmitir doenças, e muitos desses vetores encontram nos resíduos sólidos um ambiente propício para buscar alimento e buscar abrigo. Então, na falta da gestão do resíduo sólido, de se fazer a coleta, transporte, tratamento, destinação final adequada desses resíduos, a gente vai ter como consequência a possibilidade de transmissão de doenças provocadas por esses vetores que convivem diretamente com os resíduos sólidos, principalmente os resíduos orgânicos, né, de resto de comida, em que os vetores vão ali buscar uma fonte de alimento para eles. E nesse sentido, a gente vai ter diversas doenças que podem ser transmitidas por vetores, a exemplo da leptospirose provocada pela urina do rato, né, pelo contato com a urina contaminada do rato, ou da mosca que pode transmitir febre tifoide, cólera, amebíase, ou dos mosquitos que podem vir a transmitir febre amarela ou dengue, a zika, chikungunya, né, leishmaniose, então diversas doenças que podem vir a ser provocadas por esses mosquitos, e de maneira geral é isso que eu falei. Os vetores eles vão encontrar no lixo um local de alimento e abrigo, e uma vez que eu não tenho essa gestão adequada dos resíduos sólidos, eu estou proporcionando um ambiente perfeito para que esses vetores consigam transmitir doenças para as pessoas. Além disso, quando eu não tenho a gestão adequada dos resíduos, quando eles vão parar em um lixão, por exemplo, exposto no solo a céu aberto, sem nenhuma forma de controle, eu posso ter ainda a contaminação do solo, do ar e da água, e isso também vai trazer problemas de saúde para as pessoas. Uma vez que nesse resíduo, né, nesse lixão, onde há todo tipo de resíduo ali misturado, inclusive resíduos orgânicos, esse resíduo orgânico vai gerar o chorume, e o chorume é altamente poluente, né? Pode vir a contaminar, poluir tanto a questão do solo, quando está em contato direto com o solo, como também as águas subterrâneas, uma vez que esse chorume infiltre pelo solo até chegar aos mananciais subterrâneos. Além disso, pode-se haver queima dos resíduos dentro do próprio área do lixão, e isso também vira a ser uma forma de poluição do ar. E ainda a gente também pode ter a contaminação, né, dos nossos mares, uma vez que esses resíduos muitas vezes são lançados nas ruas, então vão para as galerias de drenagem de água de chuva, e essas galerias de água de chuva podem ter como destino final o lançamento da água no mar. E aí, para quem nunca pesquisou, nunca ouviu falar, eu deixo aqui a recomendação para vocês pesquisarem sobre o Mar de Lixo do Pacífico, para vocês pesquisarem aí na internet fotos ou reportagens sobre a quantidade de lixo plástico que existe atualmente na superfície do Oceano Pacífico. Bom, e aí além dessas formas de causar doença de forma indireta, a gente também pode ter que o lixo é uma forma de causa direta de doenças, uma vez que haja contato direto com resíduos perigosos, como por exemplo resíduos de hospitais, de material hospitalar, por exemplo, que esteja contaminado, ou ainda contaminação decorrente do contato com metais pesados, de lâmpadas, de pilhas e baterias, de tintas, de termômetros. A gente também pode ter a ocorrência de várias doenças relacionadas a esse contato direto com alguns resíduos perigosos. E em termos de origem dessa questão da problemática dos resíduos sólidos, a gente pode destacar aqui o período da Revolução Industrial, que foi caracterizado, né, pelo grande crescimento populacional em centros urbanos. Além disso, naquela época houve uma grande produção industrial, com a introdução de crescentes embalagens no mercado e um maior consumo de produtos pelas pessoas e, consequentemente, de geração de resíduos. Isso provocou um risco para o meio ambiente em detrimento desse aumento exagerado e exacerbado de resíduos sólidos provocados por esse consumo desenfreado de bens e produtos, bem como pelo crescimento populacional em grandes centros urbanos. E dessa geração crescente, exagerada de resíduos sólidos, a gente não teve, infelizmente, como um crescimento também paralelo a esse crescimento de geração de resíduos, a questão associada à disposição adequada dos resíduos gerados.
Então, muitos deles são encaminhados até hoje para lixões a céu aberto, todos misturados em forma de controle ou tratamento, e isso traz aqueles riscos tanto para o meio ambiente, como também de saúde para as pessoas que convivem diretamente, que trabalham muitas vezes nesses ambientes insalubres. Então, portanto, a falta de gestão adequada dos resíduos sólidos ameaça a saúde e a qualidade de vida das pessoas, bem como a qualidade do meio ambiente. Uma vez que a gente tem uma alta degradação do solo, decorrente dessa disposição inadequada dos resíduos sem nenhuma forma de controle, nem de proteção do sistema do solo, ainda o comprometimento dos corpos d'água, seja os corpos d'água superficiais, por receberem diretamente os resíduos sólidos, ou comprometer os corpos d'água subterrâneos através da infiltração do chorume pelo solo até chegar aos mananciais subterrâneos. Ainda a intensificação de enchentes, uma vez que esses resíduos não sejam coletados no sistema público de coleta, por exemplo, ou que sejam dispostos na rua, nos bueiros, lançados diretamente nas galerias de drenagem. Isso vai trazer como consequência o entupimento dessa tubulação de drenagem, provocando os alagamentos, as inundações e enchentes em zonas urbanas. Aí na contribuição para a poluição do ar, uma vez que pode ter a queima inadequada desses resíduos, e também proliferação de doenças provocadas por vetores, e também ameaça à saúde dos catadores, que fazem um trabalho ambiental, um serviço ambiental bastante importante nessa separação dos resíduos recicláveis, mas que ao estar num ambiente completamente insalubre, isso traz riscos à sua saúde e à sua qualidade de vida. E nos dias atuais, a gente tem esse desafio, que é mudar o modelo de consumo, mudar também a produção desenfreada de bens, para a gente conseguir ter um ambiente mais saneado, que vai trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas. E aí, além disso, a gente tem a existência de poucos aterros sanitários operando atualmente, e se predomina em várias cidades brasileiras a existência de alguns aterros controlados e ainda uma maior predominância de lixões a céu aberto, sem nenhum tipo de controle em relação à proteção do solo, ou da água, ou do ar, nem a questão de proteção em relação aos catadores, as pessoas que trabalham nessa separação dos resíduos descartados pelas atividades humanas. E eu venho falando aqui em relação à questão de resíduo sólido, de lixo, mas é importante passar a partir de agora a entender e saber qual é o conceito efetivo de resíduo sólido, para que a gente consiga enxergar o todo, o que é que se realmente considera um resíduo sólido. Então, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, resíduo sólido é qualquer material, substância, objeto ou bem descartado que resulte de atividades humanas em sociedade, cuja destinação final se procede ou se propõe a proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólido ou semissólido, bem como os gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável seu lançamento na rede pública de coleta de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam solução técnica ou economicamente inviável em termos em fase da melhor tecnologia disponível. O que isso quer dizer? A gente vai ter configurado como resíduo sólido, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ele vai ser qualquer objeto descartado, material, substância, das nossas atividades humanas, e ainda vai ser considerado como resíduo sólido, e esses materiais em seu estado sólido ou semissólido, bem como gases e líquidos, e aí isso abrange, por exemplo, a questão de lodos de éter, que tem esse estado semissólido mesmo, que não é nem líquido, nem um material de estado sólido em si, bem como é considerado resíduo sólido aqueles gases ou líquidos de recipientes. Por exemplo, uma embalagem de agrotóxico. Na embalagem de agrotóxico, a gente depois de utilizar, vai resultar ainda ali um líquido, um chorinho, vamos dizer assim, de resíduo que não foi utilizado em sua atividade fim. Então, se eu não posso dispor esse líquido restante de agrotóxico no corpo d'água, ou não consigo lançar esse líquido para o tratamento de esgoto, então ele vai ser considerado como resíduo sólido. O gás e o líquido contido nesse recipiente é também considerado um resíduo sólido. E aí eu tenho também outra definição de resíduo sólido que segue esse mesmo sentido. Essa aqui é publicada na ABNT, na NBR 10.004 de 87. Ela já é um pouco mais antiga, mas ela conceitua resíduo sólido também como esse resíduo em estado sólido e semissólido,
resulta de atividades da comunidade, né, das nossas atividades humanas, por exemplo, atividade de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola e de serviço de varrição. E ainda, né, os lodos gerados em etas, por exemplo, e aqueles resíduos líquidos que não possam ser lançados na rede coletora de esgoto para ser tratado e nem lançados em corpos d'água também vão ser considerados resíduos sólidos. Então, essa é a definição formal de resíduo sólido dada na nossa política pública, que está relacionado a essa questão, que pode ser também um resíduo em estado líquido ou gasoso ou semissólido, e também está relacionado às atividades humanas, a geração desses resíduos pelo homem, de origem tanto industrial como doméstica, como hospitalar, comercial, por exemplo, agrícola, ou de serviços de varrição de maneira geral. E aí, entendido o que é resíduo sólido, vocês provavelmente também já viram falar sobre rejeito, né? Já devem ter ouvido falar sobre essa palavra. E qual a diferença, então, entre resíduo sólido e rejeito? Então, para ajudar a entender essa diferença, a gente precisa conceituar também o que é rejeito. E o rejeito vai ser considerado aquele resíduo sólido que depois que eu esgote todas as possibilidades de tratamento, de reaproveitamento do resíduo ou de recuperação, então quando eu não conseguir fazer mais nada disso, então eu vou ter um rejeito. Ele deve ser encaminhado para a sua disposição final. Hoje em dia, a gente tem diversas tecnologias disponíveis que podem transformar e tratar os resíduos sólidos de maneira que a gente tenha uma porcentagem bem baixa de rejeito, né? Na Alemanha, que é o país que está no topo assim, em relação à gestão de resíduos sólidos, lá eles têm cerca de 1% dos resíduos gerados no país considerados como rejeito, que vai para um aterro sanitário. Então, para vocês terem uma noção de como que dá, como que é possível, como que a gente já tem tecnologia disponível para transformar, para conseguir reaproveitar os resíduos gerados nas nossas atividades humanas. E é um longo caminho ainda que nós brasileiros temos a percorrer e conseguir avançar nossa tecnologia também para chegar a níveis como esses da Alemanha. Ou, se não como esses da Alemanha, né, próximos a isso. Entender essa diferença, essa conceituação de resíduos sólidos e de rejeitos, a gente vai precisar conceber agora a classificação dos resíduos sólidos, né? A separação de cada tipo de resíduo sólido. Por quê? Por que classificar esses resíduos? A gente vai ver isso na próxima aula e vocês fiquem aí refletindo sobre a importância e qual a justificativa de se fazer essa classificação dos resíduos sólidos.